Olá, bem-vindos de volta a este canal. Eu sou o Jorge Cavalcante, publicitário e profissional de marketing, já há mais de 12 anos de profissão dentro deste ramo e trago para vocês novamente mais um capítulo da série Por Conta Própria. Isso mesmo, a série que é baseada neste livro em que eu trago a cada novo capítulo uma série, um episódio para você discutir junto comigo. E hoje nós vamos falar sobre controle de caixa. Vamos lá! Sem perder tempo, sem conversa fiada, já estamos aqui no nosso mapa mental, que é o nosso guia para esta série, que é dividido em 3 partes nos 41 capítulos. No episódio passado eu falei que era 42, mas são 41 capítulos. E a primeira parte das coisas, ela contempla 24 capítulos. E nós já vimos 9 capítulos. Vamos para o 10º hoje. Se você não viu, aí o card para você ver agora. Então vamos lá. Controle de caixa, né? O que é o controle de caixa? O controle de caixa nada mais é do que a coisa mais importante de qualquer negócio. Independente do tamanho desse negócio, o controle de caixa tem e deve ter total atenção. Porque é ele que sustenta a tua empresa. É você ter o controle das contas na sua mão. Afinal de contas, o controle de caixa nada mais é do que cuidar do que entra e do que sai, do dinheiro que entra e do dinheiro que sai, das contas que você recebe e das contas que você paga. Então é a coisa mais importante. É o caixa. Não tem outra coisa que seja mais fundamental na tua empresa que o caixa. Você pode falar de pessoal, você pode falar de fluxo, você pode falar de problemas internos no sentido de controles, de produção e etc e tal, mas nada é mais vital para a tua empresa do que o fluxo de caixa. Porque sem dinheiro você não tem empresa. É simples assim. Se você gasta mais do que entra, não tem empresa. Tudo é importante, mas acima de tudo está o caixa. E é interessante que a maioria dos profissionais, a maioria dos empreendedores e principalmente dos pequenos empreendedores, a coisa que eles menos dão importância é ao caixa. E deve ser o mais importante. Saber exatamente o que você gasta, o que você precisa gastar e o que de fato é necessário. Então ficou dividido aqui em 5 pontos e lá no finalzinho ainda uma reflexão. 5 pontos para nós discutirmos o fluxo de caixa. Então vem comigo, não perde nenhum dos pontos. Então vamos lá. Primeiro ponto no fluxo de caixa é não poder sair mais dinheiro do que entrou. Simples assim. Não pode. Simplesmente não pode. O fluxo de caixa, você tem que entrar mais dinheiro do que está saindo. Porque senão você fica no negativo e ficando no negativo você quebra. É simples e direto assim. É o primeiro ponto. É aqui onde entra o controle das contas a pagar e a receber do seu dia a dia. E você tem que prestar muita atenção nisso. Por isso que é importante você fechar o seu caixa diariamente. Segundo ponto, não dar um passo maior do que a perna. É isso mesmo. Muita gente, muito empresário, tem aquele ar de empresário assim que acha que sabe de tudo. E aí vai para cima, às vezes investe muita grana em um determinado departamento da empresa ou uma ideia muito mirabolante e acaba não vendo, não analisando corretamente quais são as consequências disso. Não ter o passo maior do que a perna não significa que você deve ser retraído. Muito pelo contrário, você tem que aproveitar bem as oportunidades. Mas, porém, você tem que fazer análises muito criteriosas dessas oportunidades. Afinal de contas, você pode não dar certo, então você tem que saber disso. E quando você arrisca alguma coisa, você já tem que ter isso no seu plano. E se não der certo, o que eu faço? E por isso que é importante você conhecer o seu caixa. Porque conhecendo bem o caixa, você vai saber exatamente o que você vai fazer se aquela oportunidade não der certo. Então é uma análise que você faz do histórico do seu caixa. E o histórico do seu caixa vai te dizer se você pode aproveitar bem essa oportunidade, analisando ela criteriosamente, e caso não dê certo, qual é a saída que você vai ter. Isso tudo nós estamos falando realmente de dinheiro, tá? O dinheiro da empresa, que é o que sustenta a tua empresa de fato e afinal de contas. Então vamos lá para o terceiro passo aqui, controle. Controle. Controle é você ter todos os dias o fluxo de caixa na tua mão. Você saber exatamente quanto entrou e quanto saiu e quanto você tem no caixa, quanto você tem no fundo de reserva da tua empresa, o capital de giro que nós falamos no episódio passado.
É isso mesmo, você tem que saber exatamente isso. E para saber isso, para ter esse controle, nada melhor do que se aproveitar da era digital, a era da informação, a era dos computadores, a era onde tudo está a um clique da sua mão e da sua análise. Por quê? Porque os sistemas, eles vão te ajudar a ter esses dados ali. Ao abrir o sistema, você vai ter os dados todos. A maioria dos pequenos empresários, eles não gostam de, ou não gostam, ou não tem a prática de usar sistemas nas suas empresas, por menor que seja. Tudo bem, se você não tem condições, começa no caderno, mas se você já pode pagar por um pequeno sistema, e detalhe, existem muitos gratuitos aí na internet, basta pesquisar, tá? Para o teu segmento. Porque o que você precisa é começar. E ao começar a fazer um controle, você vai começar a enxergar onde é que estão as tuas falhas, onde é que estão as tuas necessidades, aonde você pode melhorar. Porque tudo que pode ser medido pode ser melhorado, já dizia Peter Drucker. Dados, que são as informações que você coloca nos sistemas, podem ser analisados. E ao analisar, você vai saber exatamente o que pode ser retirado, o que pode ser melhorado, e assim você vai ter um controle maior do teu fluxo de caixa. E é muito importante porque isso vem aqui diretamente para o quarto ponto, que são os controles dos gastos mensais. E ao ter isso planilhado dentro de um sistema ou até mesmo no seu caderno, você vai saber tomar decisões mais inteligentes, porque você vai saber medir exatamente o que você precisa e ao saber medir o que você precisa, você vai utilizar somente o que precisa. É interessante porque dentro de uma empresa existem muitos gastos mensais que pelo fato de você não controlar, eles são invisíveis para você. E se você começar a controlar, você vai perceber que não precisa deles. É óbvio que com a informação correta, com os dados corretos, você vai ter decisões inteligentes. E decisões inteligentes você vai poder cortar coisas que realmente pode cortar. Não estamos falando aqui da velha e já conhecida economia burra, que é o cara sair cortando tudo, tá? Mas é controlar, é saber exatamente o que te gera mais despesa e o que te gera despesas compatíveis. Então, por exemplo, algumas empresas têm como custos fixos mensais aluguel, móveis e equipamentos que podem ser não reduzidos, mas controlados, negociados, trabalhados de formas mais inteligentes, porque às vezes você pensa que precisa de um móvel novo, às vezes você pensa que precisa de um equipamento novo ou de um aluguel de espaço maior. E nem sempre é isso. Quando você tem esse controle de gastos analisado com base nos teus sistemas, nos teus dados de informação, você vai tomar decisões mais inteligentes. Que é o que parte para o nosso quinto ponto, que fala sobre cortar despesas. E não é cortar despesas de forma discriminada, né? Cortar despesas é um controle que você deve fazer recorrentemente. A frase aqui indica exatamente isso. Cortar despesas é como cortar unhas, precisa ser feito sempre. Porém, precisa ser feito com muita inteligência. A atenção máxima com os cortes deve ser feito, porque você não pode sair cortando tudo. Sair cortando tudo, você vai acabar cortando a tua empresa. E aí, se você cortar a tua empresa, já era. Cortar tudo aqui, pessoal, a maioria dos pequenos e médios empresários, é uma tristeza isso, é triste falar disso. E quando eles começam a ter algum tipo de receita menor, vender menos, a primeira coisa que eles cortam é funcionário e a qualidade do produto. Eles economizam na matéria-prima ou no produto que estão vendendo. E aí, consequentemente, diminui ainda mais a sua renda, porque tem menos funcionário para atender e o produto é ruim. Então, o cara comprou uma vez o produto ruim e ele não volta mais. E a tendência desse comércio é quebrar. Então, cuidado na hora de você for fazer economia, faça economia nos lugares certos. Analisa semanalmente o teu caixa, semanalmente. Porque o caixa, ele é o coração da empresa de tal forma, porque lá na tira do caixa, a tira do caixa é o papel que você imprime, o que você anota, a tua entrada e saída do dinheiro. Lá tem exatamente o que você gastou naquele dia, naquela semana. E ali você consegue analisar o porquê que você está gastando muitas vezes em uma única coisa, ou dentro daquele período de 15 dias. Por exemplo, se tua empresa tem entrega e de uma semana para outra o combustível foi maior, você analisa, mas gastou mais combustível por quê? Teve mais entrega? Ou teve o mesmo tanto de entrega e só teve mais gasto de combustível? E aí você vai direto na ferida, vai economizar com inteligência. Então, se você é uma hamburgueria, por exemplo, e naquela semana você gastou mais dinheiro com alface,
E aí você vai entender por que nas outras semanas anteriores o valor de alface era X e agora é 2X. E aí você vai no coração do negócio, você está comprando mais caro ou você está comprando um alface de pior qualidade e etc. E assim você consegue, fazendo o controle semanalmente, sentando toda semana e olhando as tuas tiras de caixa, você vai saber qual é o fluxo de gastos. E sabendo qual é o fluxo de gastos, você vai saber controlar e cortar as despesas com inteligência. Então é esse o ponto que você tem que levar. É um controle diário, semanal, quinzenal e mensal que vai te dar uma riqueza de detalhes na tua empresa que vai levar a tua empresa para um próximo patamar, que é o patamar do crescimento constante e consistente, né? Que é um crescimento firme e seguro. Então é isso, eu deixo aí para vocês refletirem este episódio rápido. O empreendedor que não controla o fluxo de caixa não comanda a sua empresa. É exatamente isso, meus amigos. Então preste muita atenção no fluxo de caixa da sua empresa, porque o caixa é sim o coração de qualquer organização que precisa de lucro. E eu tenho certeza que você abriu uma empresa porque você tem que ter lucro. Afinal de contas, ninguém trabalha com empresa sem querer o lucro dela, né? Por melhor que seja o coraçãozinho dessa pessoa, o teu objetivo principal é o lucro. Então um abraço, meus amigos, cuidem bem da tua empresa e até o próximo capítulo da série Por Conta Própria.